Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou a professora Janete, professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação. Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje trataremos do texto narrativo. O que é um texto narrativo? Aquele texto onde é contada uma história, onde possui vários elementos, um texto mais, digamos, menos complexo no quesito de escrita, quando vocês vão montar uma história, fazer a produção textual de vocês. Então vamos lá? Utilizando linguagens e tons diferentes, os textos destas aulas falam da vida nas grandes cidades. Leitura 1. Estes quadrinhos foram criados por Will Eisner, um dos principais quadrinistas americanos do século XX. Aqui nós temos uma leitura verbal e não verbal. Solidão, onde fala da solidão, a própria imagem, né? Ainda mais pungente numa cidade grande por ser tão inesperada. Por que será que a solidão numa cidade grande é tão inesperada? Ainda mais pungente, ainda mais dolorosa, que causa uma certa dor. Aí nós temos uma mulher isolada, nós temos várias pessoas, é um meio de locomoção, um metrô, algo assim. Fora do apartamento, no meio da rua e da multidão, ou no metrô, a personagem continua isolada e solitária. Aqui nós temos a biografia de Will Eisner, que ele nasceu em 1917 e faleceu em 2005, há 15 anos. Quadrinista norte-americano, criador da revista The Spirit, cujo herói Spirit era um investigador muito inteligente e mestre em artes marciais. Eisner é conhecido também pelos desenhos que focalizam, com grande argúcia e sutileza, a vida das grandes cidades e seus tipos. Em sua homenagem, o principal prêmio da indústria das histórias em quadrinhos recebeu seu nome, da Will Eisner Comic Industry Awards. A linguagem verbal utilizada pelo autor limita-se ao título e ao subtítulo. Apesar disso, esses quadrinhos constituem uma sequência narrativa, ou seja, contam uma história, tecem um enredo, há uma história concisa ali. Apenas de olharmos, de vermos essa imagem, ela já nos diz algo. Os quadrinhos como forma de leitura. Quando se examina uma obra em quadrinhos como um todo, a disposição dos seus elementos específicos assume características de linguagem. Desde a primeira aparição dos quadrinhos na imprensa diária, na virada do século XX, essa forma popular de leitura encontrou um público amplo e, em particular, passou a fazer parte do regime literário inicial da maioria dos jovens. As histórias em quadrinhos comunicam numa linguagem que se vale da experiência visual comum ao criador e ao público. É de esperar dos leitores modernos uma compreensão fácil da mistura imagem-palavra e da tradição decodificação do texto, tradicional decodificação do texto. A história em quadrinhos pode ser chamada leitura num sentido mais amplo que o comumente aplicado ao termo, ok? Então aí há uma mistura entre imagem e o texto verbal. Aqui nós temos apenas uma leitura de imagem, uma foto, uma cidade grande, olha lá, Centro Histórico de Curitiba, no Paraná. Olha quantas pessoas, uma imagem muito bonita. Aqui nós vamos ler uma história muito interessante. O título é Uma Vela para Dário. Então vamos lá. Dário vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo.
2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dário abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo de branco diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dário rouqueja feio, bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés. Não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dário sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede, mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dário é conduzido de volta e recostado à parede. Não tem os sapatos nem um alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dário além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito pesado. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto, sem que façam um gesto para espantá-las. Ocupado, o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dário, em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro sugere-lhe examinem os papéis retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença, o endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dário, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver. Não pode identificá-lo. Os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dário leva 2 horas para morrer. Ninguém acreditava se estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dário para lhe apoiar a cabeça. Cruza suas mãos no peito, não consegue fechar os olhos nem a boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos. Quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dário à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se. As primeiras gotas da chuva que volta a cair. Do Dalton Trevisan, esse texto. Olha como ele mostra a insensibilidade humana. Então, um pouquinho da biografia de Dalton Trevisan, que nasceu em 1925 e é vivo.
escritor curitibano, nascido em 1925, é um dos mais importantes contistas da literatura brasileira. Sua extensa obra, mais de 40 títulos, e como é extensas as obras dele, é marcada por um estilo muito pessoal, extremamente sintético. Livros mais conhecidos: Novelas Nada Exemplares, O Vampiro de Curitiba, Cemitério de Elefantes, A Guerra Conjugal, A Trombeta do Anjo Vingador. Você já estudou. O assunto de um texto narrativo é a história que ele conta. A temática, ou seja, o tema, o assunto, é o conjunto das ideias. São temas abstratos que podemos interpretar com base no assunto. Para chegar aos temas, o leitor deve se perguntar qual era a intenção do autor ao escrever essa história. O que ele queria dizer com ela? Então, há um objetivo por trás do autor quando ele escreve determinada história, determinado tema. Esse conto é um conto realista. O narrador apresenta uma série de acontecimentos e ações comuns e perfeitamente plausíveis e exemplares. Função de denúncia de uma problemática social. Há uma denúncia nessa história. A temática, o tema, o assunto, é a vida em uma grande cidade. A relação fria entre as pessoas, a incapacidade de ver o próximo ou a indiferença diante dos problemas dos outros. Olha que temática mais importante, complexa, triste até. É negativa, é pessimista. Poucos são tocados pela situação de Dario. Bom, então é um assunto assim que toca a todos nós, porque uma pessoa que está numa cidade grande, a gente acredita que ela vai estar rodeada de pessoas e não isoladas, não com aquela solidão, mas não é o que acontece na realidade e essa história mostra muito bem isso. E mostra também a indiferença e a insensibilidade das pessoas de se colocarem no lugar do outro. Bom, por hoje é só. Façam as atividades propostas. Enviem para os professores, antes revejam esse vídeo, tirem dúvidas com o professor tutor e até uma próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.